Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um início de semana maravilhoso, agora no fim do ano. Eu vou estar fazendo mais um vídeo de evolução correta para vocês e dessa vez a gente vai estar falando sobre o Dorumon, certo? E muitos de vocês vão falar assim, poxa, mas você estava fazendo os Digimons dos personagens principais das temporadas de Digimon, por que você vai falar do Dorumon agora? Por quê, pessoal? Logo depois de Digimon Frontier, da quarta temporada do anime, que basicamente foi o que a gente fez semana passada, quando eu falei do Flamon, a gente teve a introdução dos Digimons X, né? Dos Digimons que possuem os anticorpos X. Então a gente teve filmes, a gente teve mangás oficiais. E o Digimon principal de toda essa fase de Digimon foi o Dorumon, né? Então eu decidi que antes da gente continuar com as temporadas em si, a gente vai falar do Dorumon, porque eu acho que o Dorumon é extremamente importante. Ele meio que marcou uma fase inteira de Digimon e até hoje ele é super importante. Então eu vou estar fazendo o vídeo da evolução correta do Dorumon hoje, maravilha? E ele é um vídeo um pouco complicado, vocês vão entender, porque as linhas evolutivas certas para o Dorumon não são apenas uma ou duas, elas são três. Então vamos falar um pouco dele, falar um pouco das evoluções. Vamos embora. Então, galera, semelhante a todos os outros, a gente vai começar do zero, de onde o Digimon inicia, né? Ou seja, primeiramente a gente tem uma Digitama, né? Um ovo de Digimon. E do ovo de Digimon nasce, normalmente, um Digimon nível BB1. E o Digimon nível BB1, nesse caso, é um Digimonzinho chamado Dodomon, né? Então esse Dodomon, dá pra você perceber na cara dele, nossa, com certeza ele é da linha evolutiva do Dorumon, ele é a cara do Dorumon. Exatamente, certo? Então é dito na descrição do Dodomon que ele é um Digimon Slime, porém ele é coberto por pelos, né? Então a maioria das pessoas vai achar que ele é um Digimon fofinho. Não que ele não pareça um Digimon fofinho, mas ele não é exatamente isso. Porque é dito na descrição dele que ele possui um pelo chamado pelo de Mithril. Se você não sabe o que é Mithril, é basicamente um metal extremamente poderoso e resistente que já apareceu em várias mídias diferentes, como por exemplo o Senhor dos Anéis, né? Você vê um material chamado Mithril, que é um metal extremamente resistente, porém extremamente maleável, ele parece até com pano, né? E ele é coberto por pelos chamados pelos de Mithril, que são pelos extremamente resistentes, ou seja, os pelos dele não são pelos comuns, eles são pelos que se parecem com metal, e por isso ele é extremamente resistente, mesmo quando ele está nessa forma, certo? Extremamente resistente. E ele vai, pelo menos, sobreviver muito bem por causa disso. Então, vocês podem ver que ele parece uma bolinha parecida com o Dorumon. Essa é a aparência dele, bonitinho e tudo mais. E daí a gente vê, como sempre, que um Digimon nível BB1, depois que passa um certo tempo de vida, ele passa por algumas coisinhas, ele acaba evoluindo para sua forma BB2. E nesse caso ele vai evoluir para um Digimon chamado Dorimon, né? O Dorimon, como vocês podem ver, é basicamente o Dodomon, só que agora ele cresceu umas patinhas e tá um pouquinho maior, tem um rabinho e tudo mais. Então ele parece mais com um cachorrinho agora, vamos pôr dessa forma, com um porquinho, né? E é dito que ele é meio... ele não mede consequências quando ele tá nessa forma, bem criança mesmo. Ele ataca tudo que ele vê pela frente, ele não gosta de ser domado, ele não gosta de ser treinado por ninguém, então é dito que quando você vê ele correndo por algum lugar é porque ele está indo bater com a cabeça em alguma coisa. Por quê? Porque, mais uma vez, ele é coberto pelos pelos de Mithril. Esses pelos dele são extremamente resistentes. Inclusive, ele tem esses pelos nas orelhas. Pode ver que ele tem um par de orelhas. E essas orelhas acabam ficando tão duras e tão resistentes por causa desses pelos que ele usa elas como chifres. Então, ele bate com a cabeça e tem alguns ataques dele que são baseados nisso. E por isso ele consegue atacar muito bem, mesmo quando ele está nessa forma. Em treinamento 2, né? Então, como eu disse para vocês, ele é um Digimon que parece um porquinho, né? Com o corpo dele. Ainda tem aquela aparência bem... Tá na cara que eu vou evoluir para Dorumon, né? E o corpinho já é um pouquinho mais desenvolvido, né? Porém, aí finalmente a gente chega na parte onde ele vai viver mais um pouco, ele vai passar por mais algumas experiências e finalmente vai evoluir para o seu nível criança, seu nível Rookie, que nesse caso é o Dorumon. Então, Dorumon é a base, é o pilar do nosso vídeo de hoje. Ele basicamente é nele que vai, né, ser baseadas todas as evoluções, inclusive as anti-evoluções também. Então é nele que a gente vai ter um foco maior. E o Dorumon é um Digimon extremamente especial, né? Porque foi através dele que a gente teve o conhecimento de que o anticorpo X existia, de que a gente tinha naquele universo problemas com o vírus X. Então muito do que a gente tem dos Digimon X hoje em dia se deve ao fato de que a gente conhece o Dorumon, né? Então vamos lá, vocês podem ver que ele parece
sei lá, uma mistura de cachorro com dragão, com dinossauro, sei lá, né? É o que ele parece, se você olhar na aparência dele. Tem uma cauda bem grande que parece uma cauda de raposa, meio que nem uma cauda de cachorro, mas ao mesmo tempo ele tem uma aparência meio que de dinossauro. Nas costas dele ele tem umas asinhas que parecem asinhas de dragão e tudo mais. Então ele é meio que uma mistura de tudo isso daí, né? Então vamos falar de algumas coisas especiais sobre ele. Para começar, como eu disse para vocês, toda essa linha evolutiva tem o anticorpo X, né? É uma coisa que eu queria citar quando eu chegasse no Dorumon. Dorumon tem um anticorpo X no corpo dele. Tanto o Dorimon quanto o Dodomon, que eu já citei para vocês, né? A forma BB1 e BB2, também tem o anticorpo X no corpo deles, tá? Então todos têm. Maravilha? E o Dorumon é basicamente um dos Digimons que originou esse tipo de coisa. Não só isso, mas ele é um dos Digimons, ou o Digimon que originou todos os outros Digimons em alguns mundos digitais, né? É dito que ele tem na interface dele, dentro dele, alguns dados de um Digimon protótipo. Então vamos dizer que antes dos Digimon serem criados, você tinha um protótipo de Digimon, e esse protótipo de Digimon muito provavelmente era o Dorumon ou um Dorumon, né? E graças a isso ele tem algumas coisas muito especiais dentro dele. Através dele muitas coisas especiais podem se desenvolver, né? Inclusive tudo isso tem a ver com Yggdrasil, quem fazia experiências com os Digimons, quem criou o Programa X, quem criou o Anticorpo X, foi tudo o Yggdrasil. E o Dorumon, inclusive, provavelmente foi uma criação do próprio Yggdrasil, assim como todos os outros Digimons. Porém, ele era o primeiro Digimon, é como a gente pode ver. Então, se você é uma pessoa que gosta de Pokémon, por exemplo, normalmente a gente tem aqueles assuntos em Pokémon de quem foi o primeiro Pokémon, se foi o Arceus, se foi o Mew. No caso de Digimon, a conversa sempre puxou pro Dorumon, né? Então, ele é bem especial por causa dessas coisas. Vocês vão perceber que ele tem um triângulo vermelho no meio da testa dele. Essa é uma marca de que ele é um Digimon bem especial, vamos dizer assim. Tanto ele quanto um outro Digimon chamado Ryudamon possuem esse triângulo na testa, mas é dito que isso daí tem uma conexão com eles serem Digimons antigos, com eles terem um anticorpo X no corpo deles, mas não tem bem uma explicação detalhada sobre por que eles têm essa marca. Levem apenas como se fosse apenas uma marca no corpo deles, né? Então, como vocês podem ver, ele vai ser o nosso pilar aqui. Através dele a gente vai ter 3 linhas evolutivas, né? E eu vou ter que citar as 3 para vocês, porque as 3 são linhas evolutivas extremamente corretas para eles. Esses tipos de vídeos são assim, eu trago para vocês quais são as linhas evolutivas que ficam melhor para esses Digimons. Às vezes por motivos diferentes, como apareceu essa linha evolutiva inteira para um personagem principal, ou porque essa linha evolutiva fica ótima para ele por causa da aparência, por causa dos nomes e tudo mais. Nesse caso, essas 3 linhas evolutivas apareceram oficialmente em mangás, em filmes e um monte de coisa. Então as 3 são certas. Antes da gente partir, uma coisa muito importante sobre ele. O fato do nome dele ser muito especial, né? Então, normalmente em inglês e em português, a gente escreve o nome dele normal, Dorumon. Vocês vão ver que vai aparecer aí na tela um guiazinho com alguns nomes de alguns Digimons que evoluem dele e o próprio nome dele. Mas vocês vão perceber que tem uma coisa especial, que é o fato de que esses nomes estão escritos em letra maiúscula. Você vai ver que está escrito Doru, e toda vez que tiver escrito Doru, esse Doru está escrito em letra maiúscula. Isso é proposital, é escrito dessa forma o nome dele. Originalmente o nome dele é escrito dessa maneira, sempre com letra maiúscula. E muitas pessoas não entendem por que isso. Porque, bom, pessoal, Doru é basicamente uma sigla, né? Essa sigla significa Digimon or Unknown Monsters, ou tipo monstros desconhecidos ou Digimons. Basicamente era o apelido que tinha sido dado para os Digimons quando eles estavam sendo criados. E então pegou as iniciais dessa frase, dessa palavrinha assim, dessas palavras, e juntou todas as iniciais e fez esse Doru. E por isso mesmo que esse Doru foi dado para o nome do Dorumon, né? Por isso que a gente não pode seguir o significado japonês. O significado japonês de Doru pode ser, por exemplo, cera de vela. E cera de vela não tem absolutamente nada a ver com esse Digimon. Porém, se tem a ver com essa sigla, fica perfeito, né? Então a gente sabe que tem alguns Digimons que são da série Doru. E todos esses que saem como linhas evolutivas do Dorumon, que possuem o Doru no nome deles, tem tudo a ver, são dessa série de Digimons Doru, né? De Digimons desconhecidos, protótipos e coisas do tipo, né? Muito importante, muito interessante. Então, se você for uma pessoa que vai ir atrás de informações sobre Digimon, você vai ver lá, por que o nome desses Digimons está escrito em maiúsculo e tal, não sei o quê. Por causa disso, tá bom? Porque o Doru, no caso do nome Dorumon, é uma sigla, tá? Maravilha? Então,
Daqui a gente vai partir para as 3 linhas evolutivas. Elas são 3 linhas evolutivas que são bem intercaladas, né? Elas são meio conectadinhas, então eu vou falar delas um pouco diferente do que eu falei das outras linhas evolutivas. Como no caso do Vimon, que ele tinha 2, né? Então, vamos começar? Vamos embora. Então, galera, entrando agora na primeira linha evolutiva que a gente vai tratar. É a linha evolutiva que começa por esse Digimon aí, chamado Dorugamon, né? Então, Dorugamon basicamente é a forma adulta que um Dorumon alcança normalmente. Vocês já devem ter visto ele em jogos e etc, né? Então, vamos falar dele primeiro. Ele é basicamente um Dorumon que ficou mais velho, que cresceu. As asas dele ficaram maiores, o corpo dele ficou bem mais pesado, ele ficou bem grande. Um Digimon fortíssimo, né? Lembrando que ele ainda possui os pelos de Mithril, ele ainda é extremamente resistente. Mesmo ele parecendo ser um Digimon bem fofinho assim, não é bem assim, né? Com garras enormes. Agora, ele voa muito bem, né? Acho que o Dorumon nem voava direito com as asas tão pequenas, né? Uma cauda enorme, essa é a aparência dele. Então, da mesma forma que o Dorumon é dito que ele tem na interface dele paradas de um Digimon protótipo e tudo mais, né? E é dito na descrição dele que ele é um Digimon bem feroz, que vai atacar os outros, que vai ser um peso pesado, que vai ficar desafiando Digimons mais fortes do que ele, mas ferozes do que ele também. Ele não tem problemas com isso, é um Digimon que com certeza vai defender territórios e coisas do tipo. É muito forte. Também tem um anticorpo X, né? E maravilha, é isso que a gente vai falar um pouco sobre ele. Dorugamon não é um Digimon muito especial, porém, dentro dessa cadeia evolutiva do Dorumon, todos são especiais de sua própria maneira, o fato de que eles são Digimons que vieram de um protótipo e coisas do tipo, né? A gente vai estar citando várias coisas diferentes e especiais aqui para vocês. Uma coisa que a gente vai citar agora vai ser extremamente importante, é o fato de o quão conectado com dragões a linha evolutiva do Dorumon é. Então vamos lá. Dorugamon, quando passa por situações na vida dele, treina e batalha muito, provavelmente. Ele finalmente alcança sua evolução de nível perfeito. E a evolução de nível perfeito dele se chama Doruguremon, né? Então, Doruguremon, esse é o nome dele. Muitas pessoas confundem. Já escreveram Dorugreymon, Dorugelmon. Não, é Doruguremon. Esse é o nome oficial dele. Maravilha? Então é esse daí que vocês estão vendo. Vocês podem ver que o corpo dele agora, em vez de ser aquele corpo roxo, virou um corpo com pelos vermelhos, que parece até um pouco com escamas. Ele lembra muito mais um dragão agora. Ele virou um Digimon quadrúpede. Ele andava antes como se fosse um Velociraptorzinho, agora ele anda com as 4 patas no chão. Pescoço bem longo. O que acontece, pessoal, é que o Dorumon é dito ter sido um Digimon protótipo em que foi estudado as datas, né? Dos dragões. Então vamos colocar dessa forma. Antes dos Digimon serem criados, o que era estudado pelo Yggdrasil por algum motivo eram os dragões, ou o DNA dos dragões, e foi muito disso que foi aplicado no Dorumon, e é por isso que ele tem um pouco disso na aparência dele e as evoluções dele também. E é dito que quando ele chega nessa forma, no Doruguremon, é quando ele desperta isso de uma forma muito poderosa. Então ele fica muito mais parecido com um dragão, né? Até em ataques, até em força, em tamanho e tudo. Então vocês podem ver que ele tem asas enormes feitas de metal, que ele parece bem mais com um dragão em todas as partes do corpo dele, né? O que acontece é o seguinte, é dito aqui que ele tem o apelido, né? Chamam ele de inimigo final. E é muito interessante isso, porque muito provavelmente essa data, esses dados que estavam sendo usados para serem criadas os Digimons da linha evolutiva do Dorumon eram de inimigos finais dragões, né? Então, quando você joga um jogo de RPG, como Final Fantasy, como Breath of Fire, como, sei lá, qualquer jogo de RPG, normalmente os dragões são seres poderosíssimos e que são inimigos finais muitas vezes, né? E inimigos difíceis de serem derrubados. E se o Yggdrasil usou isso, né? Muito provavelmente para criar um monstro fortíssimo, né? É por isso que o Dorumon, quando chega principalmente nessa forma, se parece tanto com um dragão, né? E é por isso que ele tem esse apelido. Então é dito que ele vai ficar de frente, vai ser aquele Digimon poderoso e todo mundo que chegar no lugar onde ele está vai ter que passar por ele, coisa do tipo. Então ele vai se comportar bem com um dragão inimigo de jogos de RPG. É assim que é dito que ele se comporta. Muito legal, super interessante, inclusive eu adoro dragões. E por mais que as pessoas evitem falar que ele é um Digimon dragão, ele é um Digimon dragão, tá? Tá no sangue dele, tá no DNA dele isso. E daí, né, a gente vai pra forma Mega.
E as formas megas dessa linha evolutiva são o que fica mais complicado, né? Então, vamos supor que ele passe por muitas coisas na vida dele, muitas coisas aconteceram. Finalmente ele alcança a sua forma mega. Forma mega é... A primeira forma mega que a gente vai estar falando é um Digimon chamado Dorugoramon, né? É isso que vai aparecer para vocês aí. Dorugoramon é a forma mega que normalmente é conectada com o Doruguremon, com essa linha evolutiva. Nos jogos, vocês já devem ter visto isso bastante. Inclusive ele é para ser a forma certa, até porque o nome dele é perfeitamente combinável, né? O que acontece que dá para perceber é que quando ele chega nessa forma, ele não tem mais os pelos. Os pelos dele literalmente se transformaram em armadura. Ele parece um dragão humanoide com asas gigantescas, né? E tudo feito de ferro no corpo dele. Faz todo sentido, até agora ele já tinha sido bem baseado em ferro. Até mesmo os ataques que ele usa, em todas as formas dele são baseados em metal também, né? E é muito interessante essa forma, porque é dito o seguinte, que ele só alcança essa forma se o Digicore dele usar a criatividade num nível como se ele estivesse sonhando acordado. Então, é mais ou menos assim. Imagina que você, Digi escolhido que está assistindo esse vídeo agora, sonhasse em criar seu próprio Digimon. É basicamente isso que o Digicore do Doruguremon ou do Dorumon e tal fez para que essa evolução fosse criada, para que ele alcançasse esse nível evolutivo. Então, ele é tão especial, tão incrível, que ele é basicamente criado de um sonho que um Digicore teve. Olha que maravilha, é isso que está na descrição dele. Ele ainda possui tudo aquilo que o Dorumon tem, as evoluções dele tem, é baseado no Digimon protótipo, até provavelmente é por isso que ele é tão especial como ele foi criado, né? E da mesma forma que o Doruguremon tem essa coisa de inimigo final de jogos de RPG, o Dorugoramon tem o apelido de inimigo Ultimate Enemy, né? O inimigo ultra, o inimigo mais final do que o inimigo final, né? Então, uma comparação que normalmente é feita com ele é que ele parece bastante com seres mitológicos que aparecem em Final Fantasy. Não sei se você já jogou Final Fantasy, tem algumas invocações que você faz lá, né, que parecem com ele, como por exemplo um monstro lá chamado Bahamut. Provavelmente é nisso que ele foi baseado, né, para ter sido criado pela Bandai, né, em aparência e tudo mais. Porém, como ele teve, né, dados de dragão implantados dentro dele, de inimigos poderosíssimos que o Yggdrasil com certeza tirou da internet, faz sentido que ele seja baseado em inimigos finais extremamente poderosos de jogos e coisas do tipo, né? E é por isso mesmo que ele parece um ser que veio de um sonho, de uma inspiração mágica e coisas do tipo, né? Interessantíssimo. Eu acho ele super legal, apesar dele ter uma aparência bem complexa, né? Ele é cheio de pontas, cheio de detalhes, mas isso é a marca registrada de um Digimon com anticorpo X. Os Digimons com anticorpo X normalmente são cheios de detalhes, cheios de pontas, cheios de metal, cheios de brilhos. Eles são dessa forma. Porque normalmente o anticorpo X faz com que o Digicore desperte mais ainda aquilo que ele tem para fazer aquele Digimon ter aquela aparência. Então ele basicamente pega a aparência do Digimon e faz ela ficar melhor ainda, mais avançada ainda. É isso que acontece. É por isso que o Dorugoramon tem essa aparência dessa forma, né? Então a gente falou da primeira forma mega. Porém, nessa linha evolutiva, a gente tem uma segunda forma mega. Essa segunda forma mega aconteceu no filme Digimon X Evolution. Lá você tem um Dorumon. Esse Dorumon passa por toda essa linha evolutiva até o Doruguremon, que é o nível perfeito. Porém, lá o Doruguremon não vira Dorugoramon. Ele vira Alphamon, que é esse que vocês estão vendo aí. E vocês estão cansados de conhecer o Alphamon já. Líder dos Cavaleiros Reais, por muito tempo visto como o Digimon mais poderoso que existe, um dos Digimons mais poderosos que existe até hoje, né? Tão poderoso que nenhum outro dos Cavaleiros Reais é mais forte do que ele. Possuidor do Alpha Enforce, uma das habilidades mais poderosas que existem. Corpo de cavaleiro, todo coberto por uma armadura preta e dourada, uma capa azul longa, muito legal. Eu adoro a aparência dele de todas as formas. E sempre que ele aparece, ele é um personagem importantíssimo, né? É dito que ele é um eremita azul, né? Ele é o Digimon que realmente só vai aparecer quando alguma coisa especial acontecer. Mesmo entre os Cavaleiros Reais, normalmente eles fazem o serviço e o Alphamon aparece depois. Então, essa aqui é a forma que o Dorumon alcança como nível Mega no filme Digimon X Evolution, e por isso normalmente as pessoas conectam o Dorumon com essa evolução, porque muitas pessoas viram aquele filme, né?
E então essa é uma das formas Mega possíveis para essa linha evolutiva também. Então essa linha evolutiva, duas formas Mega corretas. Aí então ele vai ter uma forma acima do Mega. E essa forma acima do Mega é o Alphamon Oryuken, né? E aqui que a gente vai ver algumas coisas especiais. Tipo, para que surja o Alphamon Oryuken, precisa-se de uma fusão entre o Alphamon e um Digimon chamado Oryumon, né? Esse Oryumon, que é um dragão, parece um dragão chinês com espadas e machados e coisas do tipo, ele é a forma Mega de um outro Digimon chamado Ryudamon. Esse Ryudamon também é um Digimon que é dito ser um Digimon protótipo, né? Então a gente descobre nessa hora que vários Digimons, não apenas o Dorumon, tinham sido criados como protótipos para os Digimons que a gente tem hoje, né? Ou vários, ou pelo menos só esses dois que a gente tem conhecimento até agora, né? Experiências que o Yggdrasil fez, vai saber o que o Yggdrasil fez, né? E você precisa de uma fusão entre os dois. Então o Oryumon se transforma num machado enorme, né? E esse machado enorme é chamado de Ultimate Battle Blade Oryuken, né? Ou tipo, batalha, machado de batalha, espada de batalha suprema, Oryuken. É usada e segurada na mão pelo Alphamon. E ele cresce umas asas douradas nas costas. E assim ele se transforma em Alphamon Oryuken, né? É bem parecido com o que acontece com o Imperial Dramon modo Paladino, porém aqui com certeza extremamente mais poderoso. É a forma suprema dessa linha evolutiva também, né? Então, se o Dorumon conseguir alcançar o Alphamon, ele alcança esse nível. Se o Dorumon alcançar o Goramon, ele não consegue alcançar esse nível, obviamente, né? Então, maravilha. Chegamos aqui. Essa aqui é a forma suprema dessa linha evolutiva. Agora eu vou explicar para vocês como que as coisas ficam intercaladas, ficam um pouquinho mais complicadas. Vamos começar a próxima linha evolutiva. Então, pessoal, como eu disse para vocês mais cedo, o Dorumon foi protagonista de algumas coisas diferentes naquela época, né? Sendo que duas coisas especiais que aconteceram naquela época foram dois mangás, sendo que um era um mangá japonês e o outro era um mangá chinês, né? O mangá japonês se chamava Digimon Chronicle, que é um mangá que vocês inclusive estão sabendo que está continuando agora, inclusive a gente está tendo os Digimon X novos, revelados para os capítulos novos desse mangá. E o outro mangá era um mangá chamado Digimon The Cyber, né? Ambos os mangás são oficiais e ambos os mangás têm que ser levados em consideração. E o que acontece é que no mangá The Cyber, o Dorumon segue uma linha evolutiva completamente diferente, né? Enquanto no Digimon Chronicle ele segue a linha evolutiva do Dorugamon, no Digimon The Cyber ele segue a linha evolutiva do Raptor Dramon. Então, vocês vão ver o Raptor Dramon aí na imagem. E como lá o Raptor Dramon era da linha evolutiva correta, vinda do Dorumon, a gente tem que levá-la em consideração. Ela vai ser considerada uma linha evolutiva correta, porque um protagonista de Digimon, dentro de uma história oficial de Digimon, usou essas evoluções até o nível final, né? E vocês vão perceber que eu não alterei a forma Mega Suprema aí na imagem, né? Vocês vão ver que o Alphamon Oryuken ainda está aí, vocês vão entender por quê. O que acontece é que o Raptor Dramon, ele é bem diferente do Dorumon já. Vocês podem ver que ele tem o corpo bem diferente, lembra um pouquinho, né? Ele ainda tem uns pelos, mas dessa vez são os pelos dourados. Ele tem mais partes de metal no corpo dele, né? Parece que ele está vestido com uma armadura. Parece um dinossauro peludo vestido com uma armadura. Isso, inclusive, é dito na descrição dele, que ele é dessa forma para que ele contenha seus movimentos e seus poderes, porque senão ele fica completamente descontrolado. Muito interessante isso. Então, basicamente, essas armaduras foram colocadas nele para que ele se contivesse, mas aparentemente ele vai liberando esses poderes quanto mais ele treina, quanto mais ele luta, ele vai conseguindo usar esses poderes cada vez mais, mesmo estando contido, né? Muito provavelmente isso foi colocado nele para que ele se fortalecesse, né? Então, agora já diferente do que a gente via com a outra linha evolutiva, onde todos tinham aquele Doru no nome, que tinha aquele significado da sigla, aqui o nome dele é diferente, Raptor Dramon, né? Ou seja, Raptor Dramon, monstro, dragão, Raptor, né? Raptor vindo de dinossauros, de dragão, óbvio, do Dramon, e Monster. Então, basicamente é isso que o nome dele significa, já é um pouco diferente. Ele é bem diferente em corpo, muitas pessoas nem conectam ele com o Dorumon, mas como é oficial, a gente tem que levar em consideração com certeza, né? E daí, então, muitas coisas se passam na vida dele, até que então ele consegue evoluir para o seu nível perfeito, que no caso aqui vai ser um Digimon cavaleiro, espadachim, chamado Grademon, né? E quem é o Grademon, pessoal? Esse aí é um Digimon incrível que muito poucas pessoas conhecem. O Grademon é um
Digimon que foi o nível perfeito do Dorumon no mangá Digimon The Cyber. Evolução correta da linha evolutiva correta daquele mangá, vinda do Dorumon. E ele tem algumas coisas muito importantes, como o fato de que ele é um espadachim que usa uma técnica de espadas chamada Souken Gradalfa, né? Que é muito interessante, né? Literalmente significa Twin Swords Gradalfa ou espadas gêmeas Gradalfa. Então esse Gradalfa são as espadas que ele carrega, são duas espadas longas, compridas, né? E ele usa para lutar. E por que isso é tão importante? Porque a gente vai ver daqui a pouco quem é o nível Mega dele, você já deve estar imaginando, né? Porém, é dito que essas espadas dele são espadas amaldiçoadas, que são muito difíceis de controlar. E quando ele usa essas técnicas dele, ele quase perde a sanidade, porque ele fica descontrolado, né? Bem relativo com o que acontecia com o Raptor Dramon, que tinha que ser contido com uma armadura, né? E é dito aqui que ele é muito poderoso, ao ponto de que ele não tem tanto poder assim físico, né, geral. Porém, essa técnica de espadas que ele usa, chamada Souken Gradalfa, são mais poderosas do que as técnicas usadas pelo Lord Knightmon, membro dos Royal Knights. Ou seja, nessa forma aqui de nível perfeito, se ele usar suas técnicas de espada, ele é mais poderoso do que o Lord Knightmon, membro dos Royal Knights. Olha que interessantíssimo, né? E isso já começa a mostrar pra gente que a evolução dele vai ser ridiculamente poderosa. Além disso, ele tem uma capa dele, que aparentemente é uma capa muito especial. É uma capa de azul real, né? Que aparentemente ele usa, que foi uma honra que foi dada para ele, graças às muitas batalhas pelas quais ele passou, né? E daí então, depois de muito treino, muitas batalhas, muita coisa que ele passou, ele finalmente evolui para o seu nível Mega. E o nível Mega, único nível Mega certo para essa linha evolutiva, é o Alphamon, né? Então eu acabei de falar do Alphamon para vocês. Eu não vou precisar falar do Alphamon novamente. Porém, é muito interessante que vocês entendam que essa linha evolutiva do mangá Digimon The Cyber chega no Alphamon e, logicamente, que o Alphamon vai chegar no Alphamon Oriuken também. E é por isso que ele ficou ali até agora. O que acontece é que, na minha opinião, vendo do jeito que essa linha evolutiva foi construída, óbvio que o nível adulto e o nível perfeito são bem diferentes do Dorumon. Enquanto na outra linha evolutiva, o Dorugamon e tudo mais são muito mais parecidos com o Dorumon, então ficam mais certos, né? Porém, né, a gente normalmente conecta o Alphamon com a linha evolutiva do Doruguremon, quando na realidade a gente deveria conectar o Alphamon com o Grademon, porque o Grademon tem muitas coisas na descrição dele oficial, até mesmo na aparência dele, que fazem com que ele seja uma evolução muito perfeita para o Alphamon. Então, normalmente, eu vejo a linha evolutiva do Dorumon, que vai para Dorugamon, chegando em Dorugoramon no final. E eu vejo a linha evolutiva do Dorumon, que vai para Raptor Dramon, chegando no Alphamon, porque fica perfeito dessa forma. Então essas são as duas primeiras linhas evolutivas que eu ia trazer para vocês, porém existe uma terceira, e essa terceira linha evolutiva também é muito especial e também apenas fica correta para o Dorumon. Então vamos para ela. Então galera, uma pergunta para vocês: vocês gostam de Resident Evil? Vocês gostam de jogos de videogame e filmes que tem zumbis neles? Então, porque essa linha evolutiva do Dorumon é uma linha evolutiva basicamente de zumbis, né? Eu vou explicar para vocês já. Ele vai evoluir então para o seu nível adulto chamado Death X Dorugamon, né? Então, vocês vão ver ele aí. Vocês vão ver que ele parece bastante com o Dorugamon, porém ele tem um corpo bem diferente, bem estranho, bem escuro, todo costurado, cheio de partes de ferro, substituindo partes do corpo dele, né? Fios desencapados saindo pelo rabo dele, coisa do tipo. Ele parece um Digimon bem do mal, né? E o que acontece é o seguinte: vocês lembram quando eu falei pra vocês que o Dorumon é basicamente um Digimon experimentado, ele era um Digimon protótipo. Então, o que o Yggdrasil basicamente estava fazendo era experimentando neles, vendo o que ele conseguia, se ele conseguia evoluções mais fortes, Digimons mais poderosos, Digimons diferentes e tudo mais, né? Muitas pessoas até têm teorias de que tudo isso foi feito para que o Yggdrasil conseguisse chegar nos Cavaleiros Reais e ter um Digimon que protegesse ele, né? Porém, a gente não sabe disso. O que acontece é que durante esses experimentos, ele queria aumentar o que nesses Digimons? O quanto eles precisariam ter um instinto de sobrevivência mais forte. Quanto eles precisariam evoluir. Então eles teriam que desejar evoluir com todas as forças deles, né? Batalhar muito, né? Era uma coisa que o Yggdrasil queria durante esses experimentos. E durante tudo isso daí, acontece que em certo ponto deu errado. Ele despertou em alguns desses Digimons experimentais um lado zumbi, né?
Então, basicamente, ele matou o Digimon, só que o Digimon não morria. Então ele ficava vivo mesmo depois de morto. E isso foi apelidado, né, de evolução Death X, ou evolução da morte X. Então, basicamente, por causa que ele tem um anticorpo X no corpo dele, porém o Digicore dele não existe mais, mas ele continua vivendo de certa forma. Ele é um Digimon que gosta não, né? Ele segue se alimentar o tempo todo dos Digicores de outros Digimons. E o que é um Digicore? Bom, você já deve saber o que é, já fiz um vídeo sobre isso. É basicamente o coração, a alma do Digimon. É aquilo que faz com que o Digimon esteja vivo. Então, basicamente, esses Digimons que tem o Det X antes do nome são Digimons que precisam se alimentar desses Digicores para que eles continuem. Ou pelo menos eles querem fazer isso o tempo inteiro. É basicamente um zumbi que apenas sabe se alimentar e quer ficar indo para cima de qualquer coisa que se mexa, né? E o Det X Dorugamon, nessa linha evolutiva, é basicamente isso. Ele é um Digimon morto-vivo que apenas persegue os outros e quer se alimentar do Digicore deles, né? Então vocês já perceberam que a coisa aqui ficou um pouco mais sombria. Essa normalmente é vista como a linha evolutiva do mal, linha evolutiva ruim que o Dorumon pode alcançar. Mas não é fácil, parece ser uma linha evolutiva muito mais rara de acontecer. Todas as evoluções dessa linha evolutiva são semelhantes às evoluções da primeira linha evolutiva que a gente falou. Basicamente são evoluções malignas que têm base naquelas, né? Daí o Det X Dorugamon pode então evoluir para Det X Doruguremon, né? A gente tinha o Doruguremon, agora é o Det X Doruguremon. E ele é a mesma coisa. Ele é basicamente um Doruguremon, só que apenas pensa em se alimentar do Digicore de outros Digimons e que se move como uma criatura destruidora, parece um dragão zumbi que vai atacar toda e qualquer coisa que estiver perto dele, né? Ele caça indiscriminadamente, caça sem parar Digicores de outros Digimons. E às vezes até em bandos, em grupos enormes. Se você assistir o filme Digimon X Evolution, você vai ver que o Yggdrasil literalmente solta milhões desse Digimon aqui. E pensa bem, ele é muito poderoso, né? A aparência dele é quase a mesma do Doruguremon, porém todo preto, né? Com asas vermelhas, representa bem um Digimon mais maligno do que o Doruguremon era. Ele parecia um Digimon melhor, apesar de os dois serem meio violentos de sua própria maneira. Esse aqui com certeza é o mais maligno na coisa. E daí finalmente, quando ele evolui para o nível Mega dele, que inclusive aparece no filme de Max Evolution, ele vira o Det X Dorugoramon, né? Dorugoramon da outra linha evolutiva e aqui o Det X Dorugoramon, que é um nível Mega final para essa linha evolutiva. Não, vocês se enganaram, mas calma aí que a gente já chega lá. Ele basicamente ganhou o apelido de Predador de Digicores, porque tudo que ele faz é ir atrás de Digicores de Digimons, principalmente de Digimons poderosíssimos, né? E é violento, vai atacar todo mundo. Ele não quer nem saber se você é mais forte que ele, mais fraco que ele, se você é bebê, se você é adulto, ele não quer saber. É a única coisa que ele faz, é a única coisa na qual ele se importa. Apesar disso, o Yggdrasil normalmente parece ter um certo controle sobre ele. Inclusive ele obedece o Yggdrasil durante o filme, né? Vocês podem ver que a aparência dele é quase a mesma do Dorugoramon, só que diferente do Dorugoramon, que tinha bem aquela armadura, até nas asas, não sei se vocês lembram, mas a asa dele era toda feita de metal, né? Esse aqui não, ele tem algumas asas que tem umas penas vermelhas, umas partes pretas, parece bem uma asa de um anjo caído, alguma coisa do tipo, né? Que faz bem o papel aqui, né? Ele é basicamente uma forma negativa, uma forma do mal, uma forma que deu errado dos protótipos de Dorumon que foram experimentados pelo Yggdrasil. Muito interessante isso, né? Porém, então, muitos aqui nem sabem qual é a evolução acima dele. Quem já jogou Digimon Masters provavelmente sabe, porque se eu não me engano, esse Digimon aparece lá. Porém, esse Digimon também foi basicamente o inimigo final que apareceu no filme Digimon X Evolution, quando acontece uma desgraça muito grande e o Yggdrasil precisa recorrer, né, ao elemento final para que ele se proteja, isso acontece no filme. Ele traz então um Digimon chamado Det X-Mon, né? E o que é o Det X-Mon? Bom, vocês viram que esse Det X é um nome dado para Digimon zumbi, né? Nesse caso era Det X Dorugamon e etc., representando que aqueles Digimons eram Digimons mortos-vivos, que queriam se alimentar de Digicores dos outros, né? Que vieram de uma experiência errada. O que acontece é que esse Det X, como foi apelidado, era um resultado de experimentos do Yggdrasil. Então, Det X-Mon basicamente é uma forma
viva que se assumiu vindo desse resultado dessa experiência. Então vocês podem ver que o corpo dele é bem parecido, com vários detalhes de que o Death Ex Dorugoramon tinha, né? Porém, ao mesmo tempo, ele tem várias partes feitas de dados, várias partes separadas do próprio corpo por energia. Ele parece uma monstruosidade enorme. E foi com isso que eles tiveram que lidar no final do filme Digimon X Evolution, no final de alguns mangás também, né? Que é muito interessante, por quê? Porque, bom, se você já viu histórias de zumbis, normalmente no final eles sempre têm que lidar com monstruosidades. Nos jogos de Resident Evil, se você já jogou, normalmente é sempre um monstrengo horrível que aparece no final. Então acredito que esse daqui seja um monstrengo horrível com a visão digital da coisa, que você veria no mundo digital vindo de um zumbi, digamos assim, né? Algumas coisas muito interessantes sobre ele é que ele não tem um Digicore também, né? O fato de que ele é um programa que não pode ser analisado, ou seja, ele vai estar no mundo digital, mas nem mesmo o mundo digital vai reconhecer ele como um Digimon ou alguma coisa viva. Ele simplesmente vai se mover por lá e fazer o que ele quiser, como se ele fosse um erro ambulante no mundo digital. E é dito que quando ele pega os Digicores dos outros Digimons, ele tem dois processos especiais chamados processo 0 e processo F, onde ele separa os dados dos Digicores indefinidamente, como se ele se alimentasse para sempre desses Digicores. Eu sei, é complicado, porém é basicamente o que ele faz. É uma forma zumbi suprema que o Dorumon consegue alcançar. Como eu já disse, partes embaralhadas de um Dorugoramon misturadas com uma sopa de dados digitais no chão, né? Eu imagino que se fosse um zumbi de verdade, tudo isso daí seria sangue e coisas do tipo. Mas, né, como a gente está no mundo digital, é um pouquinho diferente. Então, essa é a forma final que o Dorumon alcança se ele seguir essa linha evolutiva maligna, errada, de certa forma. Não errada, vocês entenderam. É uma forma correta para ele, porém, ele é um erro do mundo digital. Vocês entenderam. Então, pessoal, só para encerrar, essas foram as 3 linhas evolutivas mais corretas para o Dorumon. Eu busquei, tá, pessoal, ao máximo resumir algumas coisas que eu estava falando. Porém não dá, tem muitas coisas que precisam ser explicadas para que vocês entendam, né? E o Dorumon era um dos mais complicados, se não o mais complicado, por ele ter 3 linhas evolutivas inteiras diferentes, que tem até algumas conexões no meio assim e tudo mais. Então a gente ficou com essas 3 e espero que vocês tenham gostado delas. Normalmente quando você vai ver um jogo de videogame de Digimon, hoje em dia, o Dorumon muitas vezes consegue alcançar as 3 inteiras. Você pode até escolher o que você quer virar no final das contas. Então eu vou pedir que você, por favor, deixe aí nos comentários o que vocês acharam de todas as 3 linhas evolutivas corretas pro Dorumon. Deixa aí nos comentários mais curiosidades, de qual você gosta mais, de quais das evoluções você gosta mais, se você gosta do Dorumon, tudo mais, se você gosta de Digimon X no geral, dos filmes, dos mangás, deixa aí nos comentários. Eu vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido. E, como sempre eu peço, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho para se ajudar. E muito obrigado, Escolhidos. Mais uma vez sou muito grato a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa um abraço carinhosíssimo para todo mundo e aguardo vocês para os próximos vídeos. Falou? Até o próximo. Fui. Tchau, tchau.